Olá, pessoal. Nossa terceira aula, mais um bate-papo sobre alfabetização, letramento, ainda na perspectiva construtivista da psicogênese da escrita, onde os estudos nos mostram a importância de nós valorizarmos e compreendermos que a criança constrói essas hipóteses da escrita desde os primeiros riscos, desde os primeiros rabiscos, que compõem essa evolução da escrita até alcançar, até se apropriar do sistema alfabético de escrita, que é a forma como nós nos comunicamos por meio desta linguagem, que é a linguagem escrita. Então, nós temos hoje a proposta de dialogar um pouquinho sobre iniciar esse conceito de consciência fonológica. Muitas pessoas confundem, né, como se tratassem dos mesmos processos, consciência fonológica e consciência fonética. São processos completamente diferentes, porque a consciência fonológica ela se dá desde o ventre da mãe, onde a criança tem a interação com o meio externo, onde a criança ouve tudo que se passa ao seu redor, onde o adulto tem a possibilidade de contar essas histórias, de dialogar, de promover essa interação mesmo antes do nascimento. Essa consciência fonológica, ela se refere à articulação entre aquilo que é falado e aquilo que é escrito, e ela é fundamental para que a gente consiga propiciar à criança uma compreensão frente ao processo de alfabetização. A criança não se alfabetiza no mesmo processo que o adulto, porque nós adultos temos outras perspectivas com relação à escrita. A criança precisa compreender essa função social, ela precisa compreender essa aplicação da escrita em meio ao seu cotidiano e em meio à sua realidade. E para isso, eu trouxe o apoio visual dos slides, que a gente sempre disponibiliza para vocês, para que a gente consiga depois retornar a essa aula, verificar novamente os conceitos que são trabalhados, de forma que a gente consiga extrapolar aquilo que é dito em aula. Nós precisamos assumir essa postura de continuidade dos estudos também. Então, nós já compreendemos que esse desenvolvimento da escrita, ele passa desde as garatujas, desde os desenhos que a criança quer comunicar-se por meio deles, até uma hipótese de construção da escrita que passa por uma fase pré-silábica, onde ela ainda pode misturar desenhos com letras, com números, ainda estamos trabalhando por meio de brincadeiras, por meio da música, por meio da linguagem artística como um todo, o acesso a essa identificação, para que ela venha a compreender a diferença entre letras, números e desenhos. Então, essa fase pré-silábica, ela inaugura essa construção dessa hipótese de escrita com o uso de letras. Quando a criança, ao ser estimulada, encontra-se numa fase silábica, nós vimos que ela começa a conhecer essas letras e ela utiliza essas letras de forma aleatória. Então, um nome grande é escrito com muitas letras. Um nome, por exemplo, de um animal pequenininho é escrito com poucas letras, né? Nós vimos isso já. Enfim, como é que a criança passa disso para uma fase silábica que tenha valor sonoro? Por meio das habilidades que compõem a consciência fonológica. Consciência fonológica, então, é este conhecimento, essa percepção da existência de sons para letras, da existência daquilo que eu falo, que pode ser registrado pela grafia, pela letra. Até nós chegarmos lá numa fase alfabética de apropriação da escrita, propriamente dita, que é a fase onde nós podemos intervir no sentido de correções ortográficas, de comparar palavras escritas em vários portadores, em cartazes, em gravuras, em desenhos, para que a criança compare aquilo que ela escreveu
Mas essa intervenção de correção, ela vem lá nessa fase alfabética e ortográfica, porque até lá a criança precisa ouvir-se, a criança precisa compreender essas associações entre o que ela fala e o que ela escreve. Sendo um processo, então, a gente já entendeu, né, que a consciência fonológica, ou seja, ela ter consciência daquilo que é articulado entre som e escrita, ela vai facilitar essa aquisição da linguagem escrita, porque quanto mais histórias a criança ouve, quanto mais a criança fala sobre isso, quanto mais acesso às práticas de leitura a criança tiver, com a mediação desse adulto, maior é a aquisição dessas habilidades de uma consciência fonológica, ou seja, de uma consciência com relação a todos esses sons. A consciência fonológica também, ela está relacionada à forma como essa pessoa, essa criança, ela vai se relacionar com o léxico, que é a palavra, né? Que é esse conjunto de palavras. A forma como ela vai ler e compreender a leitura e a escrita. Quando a gente fala velocidade de acesso, significa o avanço que essa criança tem à medida que ela se relaciona de forma ativa, de forma construtiva com a leitura, com as leituras, com os gêneros de uma forma geral, né? Então, essa aquisição da língua escrita, essa apropriação do sistema alfabético, ele passa por essas habilidades de consciência fonológica que são desenvolvidas desde a educação infantil. Então, nós precisamos compreender que esse desenvolvimento, ele é um processo que envolve vários fatores e várias habilidades. Não é de forma igualitária para todas as crianças, mas a intervenção pedagógica, a intenção pedagógica com relação ao trabalho da consciência fonológica, ela precisa alcançar a todas as crianças, para que elas tenham a possibilidade deste desenvolvimento. Nós temos diferentes estratégias de leitura, mas em todas essas estratégias nós precisamos valorizar a leitura de mundo que essa criança tem, mesmo antes da apropriação do sistema alfabético, de ler propriamente aquilo que está escrito enquanto código, nós precisamos valorizar para que essa criança possa compreender que ela se relaciona ativamente com todas essas leituras. Como? Ela faz uma leitura visual também de todos esses portadores, né? E aí a gente pode e deve incentivar que ela seja ativa nesse processo, falando sobre o que foi lido, indagando sobre o que foi lido, utilizando palavras para compreender melhor aquilo que foi lido, né? Então, nós temos, enquanto adultos, também essa possibilidade de buscar outras e tantas estratégias mais efetivas de leitura, tá? Depois, gente, nós vamos compreender que essa avaliação da leitura ela é feita de modo individual. Como? Eu preciso estar próximo a esta criança, brincando, lendo junto, entendendo como a criança se relaciona com esse processo de leitura, valorizando este processo de leitura da criança, tudo isso para que a criança consiga se sentir encorajada à construção dessas hipóteses. Então, é um processo de reciprocidade, porque a consciência fonológica, ela se desenvolve e, juntamente a ela, desenvolve-se o processo de escrita e de leitura. O processo de alfabetização, então, ele denota essa decodificação no sentido de compreensão, de apreensão de novas palavras, de construção dessas hipóteses, dessas possibilidades de escrita, né? E muitas vezes a associação que nós fazemos de dificuldades com relação à escrita e à leitura também estão associadas às dificuldades fonológicas.
Como já dissemos várias vezes, uma criança que copia e reproduz de forma isolada, de forma não dialogada, de forma acrítica, é uma criança que muitas vezes vai conseguir desenhar as letras, vai conseguir escrever, mas não vai se apropriar da leitura enquanto processo íntimo à escrita. São coisas que não podem jamais ser desvinculadas. Atividades que promovem essa consciência fonológica, que é a proposta dessa rota de aprendizagem, em que inclusive vocês farão essa pesquisa e colocarão lá no nosso fórum sugestões de atividades concretas, de atividades lúdicas, cantigas de roda, exploração de muitas músicas, palavras que tem na música, aquilo que chama o interesse da criança, aquilo que faz sentido para a criança, a utilização dos jogos, essa percepção entre os sons e as palavras, né? As histórias que necessitam ser contadas pelo adulto e também escritas pelo adulto, porque o adulto nesse momento ele pode ser, né, um escriba da criança para na construção de textos coletivos, textos que têm a ver com o cotidiano. Então, existem propostas concretas que privilegiam, que estimulam o desenvolvimento dessa consciência fonológica. As atividades práticas são aquelas que fazem sentido, aquelas que chamam atenção, aquelas que se dão em forma de brincadeira, porque toda a aprendizagem da criança está facilitada. O acesso a esta aprendizagem se dá por meio da brincadeira enquanto fenômeno social, né? Como que a gente vai trabalhar essa consciência fonológica? Nas leituras, vocês vão identificar, marcar estes sons. Então, eu falo Tatiana, Tatiana. Eu vou colocar um brinquedinho, uma pecinha para cada vez que eu for abrir a boca. Eu falo, eu bato palmas, eu associo essas palavras, as sílabas aos brinquedos, né? Então, quando a gente viu que o método sintético proposto pela silabação de forma isolada, ele não faz sentido, eu preciso compreender que segmentar esta palavra em unidades menores, como sílabas, por exemplo, exige que eu tenha uma vinculação à realidade dessa criança. Exige que isso seja feito de forma lúdica, de forma que essa criança brinque, experimente, que ela construa essas palavras, que ela construa essas hipóteses, né? Então, fragmentar e segmentar essa palavra em unidades menores exige essa habilidade do professor lúdica, exige essa habilidade de contextualizar a situação de aprendizagem, né? Arthur nos diz que é o autor referência da obra que vai sinalizar todo o nosso aprendizado nessa rota, que é a obra que fala sobre a consciência fonológica, não é a consciência do fonema em si, que isso vai se dar depois lá na escrita alfabética, lá na fase ortográfica. Nós estamos falando de uma consciência de articulação desses sons, que se dá aí ó, desde os primeiros momentos de vida, né? Então, Arthur Moraes, que é esse autor dessa obra referência base da nossa rota número 3, ele vai nos dizer que essas habilidades de analisar as palavras da língua, ela alcança essa elaboração das hipóteses, né? Ela alcança essa elaboração simbólica pela criança. E aí, aos poucos, de forma progressiva, com a intervenção pedagógica, a criança vai compreendendo essa lógica que existe entre os símbolos da escrita alfabética e os sons que são pronunciados. Se ele fala que se não pudesse pensar nas palavras também enquanto objetos, além de veicular os significados, como é que a criança teria uma dimensão da sequência sonora? Então, ele nos mostra que essa consciência fonológica, ela está veiculada ao que eu vejo, ao que eu falo e ao que eu escrevo. Por isso, nós não podemos desvincular essas dimensões. Tudo isso está muito interligado. A introdução que foi proposta como texto base desse livro, Consciência Fonológica, do Arthur Moraes, ela vai nos dar um panorama, vai nos dar uma visão um pouco mais ampla,
com relação a este conceito da consciência fonológica, que é tão importante para que a gente, enquanto pedagogos, a gente efetivamente trabalhe essa dimensão no processo de alfabetização, que sempre deve estar vinculado ao letramento. Letramento enquanto função social, né? E aí o mesmo autor da referência base dessa rota nos diz que todo este processo ele não aparece aos olhos do adulto. Se o adulto não estiver atento, se o adulto não estimular essa criança a apropriar-se desses conhecimentos, a falar sobre as suas construções, a falar sobre aquilo que ela está elaborando. Uma letra que é colocada em um lugar que de repente não deveria estar, se o adulto toma frente e apaga, sem que isso seja dialogado, sem que isso seja conversado, sem que haja esse questionamento para a criança com relação a este som vinculado à letra, a criança perde essa oportunidade de elaborar essa hipótese de uma forma mais efetiva. Então, veja, esta correção, ela precisa ser feita lá na fase ortográfica, após a apropriação deste sistema alfabético. Aí sim, eu vou me voltar às correções ortográficas. Olha, essa letra é escrita assim, essa palavra é escrita com X, essa palavra é escrita com CH. Até lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso dialogar com a criança, articular esses sons para que ela entenda que o que ela escreve tem um sentido sonoro, tem uma sequência sonora. Isso vincula-se à consciência fonológica, que é tão importante enquanto habilidade para que se aprenda a ler e escrever. Eu espero que todos se dediquem a esses estudos que nós propomos na rota de aprendizagem, porque é este momento de estudo individual que fará grande diferença para a apropriação desses conhecimentos também. E a nossa interação, ela está garantida no nosso fórum. É lá que a gente precisa estar promovendo esses diálogos, conversando sobre esses conhecimentos, colocando as nossas dúvidas também, para que isso seja exposto e construído também de forma coletiva. Então, um abraço, fiquem bem e até o nosso próximo momento, a nossa próxima rota de aprendizagem.